Oiê! Hoje estamos aqui para falar sobre três tópicos extremamente importantes: comunismo, socialismo e anarquismo. Oiê, eu sou a Abigail e eu vou falar sobre o comunismo. O comunismo é uma ideologia política e econômica que não tem classe social e abole a propriedade privada e o Estado centralizado. A maneira como o comunismo seria implantado na sociedade é debatido como socialismo científico, também conhecido como marxismo, e é o estágio final de um processo de transformação da sociedade. O comunismo, ele é entendido por muitos como uma sociedade utópica, pois não haveria classes sociais, propriedade privada e Estado. O controle da sociedade seria feito pelos próprios trabalhadores, todos teriam um trabalho a ser realizado dentro da sua necessidade e todos também usufruiriam da riqueza gerada pelo trabalho. A origem do comunismo é uma resposta às injustiças e desigualdades do capitalismo industrial na época do século XIX. Então, Karl Marx e Friedrich Engels, né, dois filósofos muito importantes, criticaram as condições de exploração dos trabalhadores na época do capitalismo e sugeriram uma alternativa, no caso, o comunismo, uma sociedade sem classes, onde os meios de produção seriam propriedades de todos e os recursos seriam distribuídos de maneira igual. Em 1848, eles publicaram o Manifesto Comunista, mostrando sua visão e sua teoria. E ao longo do século XIX e XX, houveram diversas revoluções e movimentos comunistas em várias partes do mundo. Umas características do socialismo é a abolição da propriedade privada, ou seja, a ideia central é que todos os bens produzidos são distribuídos de forma igual para todos os membros da sociedade. Tudo pertence a todos. A coletivização dos meios de produção, ou seja, indústrias, máquinas, tecnologia, tudo pertence à comunidade. A abolição das classes sociais, ou seja, não haverá classe social nem divisão de classe, o que promove a igualdade de todas as pessoas, independente de sua origem. A extinção do Estado após um período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde a sua força e a sua função e a coletividade passa a ser autorregulada. E o internacionalismo, muitas vezes o comunismo ele defende uma solidariedade entre os trabalhadores de diferentes países e comunidades, e a promoção da revolução proletária em escala global, ou seja, uma revolução de trabalhadores em nível global. E o sistema ele precisa de uma adesão internacional que dê conta de diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado, as fronteiras também perdem o seu sentido e o seu significado. Umas características do socialismo é a abolição da propriedade privada, ou seja, a ideia central é que todos os bens produzidos são distribuídos de forma igual para todos os membros da sociedade. Tudo pertence a todos. A coletivização dos meios de produção, ou seja, indústrias, máquinas, tecnologia, tudo pertence à comunidade. A abolição das classes sociais, ou seja, não haverá classe social nem divisão de classe, o que promove a igualdade de todas as pessoas, independente de sua origem. A extinção do Estado após um período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde a sua força e a sua função e a coletividade passa a ser autorregulada. E o internacionalismo, muitas vezes o comunismo ele defende uma solidariedade entre os trabalhadores de diferentes países e comunidades, e a promoção da revolução proletária em escala global, ou seja, uma revolução de trabalhadores em nível global. E o sistema ele precisa de uma adesão internacional que dê conta de diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado, as fronteiras também perdem o seu sentido e o seu significado. Olá, meu nome é Camille Vitória e eu vou falar um pouco sobre o socialismo. Bom, o socialismo é uma ideologia política e econômica que busca a propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção, a distribuição equitativa de riquezas e a criação de uma sociedade sem classes. Surgiu como uma crítica ao capitalismo e às desigualdades sociais e econômicas associadas a ele. Quando surgiu?
Ele se desenvolveu no final do século XIX, a partir do movimento sindical francês. Foi uma força significativa na Itália e na Espanha no início do século XX, até ser esmagada pelos regimes fascistas desse país. E qual a sua origem? O socialismo surge como uma resposta às injustiças sociais da Revolução Industrial no século XIX, inicialmente proposto por pensadores utópicos como Saint-Simon, Fourier e Owen. Era proposto criar uma sociedade mais igualitária e cooperativa. No entanto, foi Karl Marx e Friedrich Engels que o socialismo se desenvolveu como uma teoria sistemática. Ao longo do século XX, várias formas de socialismo foram implementadas em diferentes países, desde modelos democráticos reformistas até sistemas socialistas de Estado, como na União Soviética e na China. Temos também o primeiro país a aderir ao socialismo. E qual foi ele? O primeiro país a adotar o socialismo como sistema socioeconômico foi a Rússia, após a Revolução Russa em 1917. Em 1922, formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, constituída por 15 repúblicas cujo poder central se concentrava em Moscou, na Rússia. Nós temos dois aspectos de socialismo: o socialismo científico, que é fundamentado em teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, que baseia-se numa análise materialista da história e da economia. Enfatiza a luta de classes como motor da história e propõe uma transição revolucionária para uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são coletivamente controlados e a riqueza é distribuída de forma equitativa. Por outro lado, o socialismo utópico ele é exemplificado por pensadores como Robert Owen e Charles Fourier. É baseado em visões idealizadas de uma sociedade mais justa e igualitária. Propõe experimentos sociais para criar comunidades autossustentáveis e igualitárias, muitas vezes sem uma análise profunda das forças econômicas e sociais que moldam a sociedade. Em algumas características do socialismo, nós temos propriedade coletiva dos meios de produção. Isso significa que fábricas, terras e outros recursos essenciais são administrados em benefício de toda a comunidade. Temos também o planejamento econômico centralizado, que significa que ela é planejada centralmente pelo Estado ou por organizações coletivas, em vez de confiar nas forças de mercado para determinar a produção e a distribuição de bens e serviços. O planejamento é centralizado e visa atender às necessidades da sociedade. Temos a redistribuição de riquezas, que reduz a desigualdade econômica através dessa redistribuição. Temos a ênfase na justiça social e na igualdade, que enfatiza a importância da justiça social e da igualdade de oportunidades. Ele busca criar uma sociedade onde todos os indivíduos tenham acessos e condições de vida dignas e oportunidades de desenvolvimento pessoal independente da sua origem socioeconômica. Temos o bem-estar social e serviços públicos, que o socialismo frequentemente defende a provisão de serviços públicos abrangentes como saúde, educação, habitação e transporte, financiados pelo Estado e acessíveis a todos os cidadãos. O marco histórico mais significativo da era do socialismo foi a publicação do Manifesto Comunista, em 1848, por Marx e Engels, que delineou os princípios fundamentais do socialismo e do comunismo. O anarquismo é um movimento político e social que defende a abolição de todas as formas de governo e autoridade, buscando a organização da sociedade com base na cooperação voluntária e na autogestão. Os anarquistas acreditam em estruturas horizontais de poder onde as decisões são tomadas de forma descentralizada e participativa. O anarquismo tem raízes históricas e profundas e diversas correntes de pensamento dentro do movimento, incluindo o anarcomunismo, o anarquismo individualista e o anarquismo coletivista, e entre outras correntes. Anarquistas frequentemente se opõem ao capitalismo, ao Estado e à hierarquia, e a todas as formas de opressão, buscando construir uma sociedade mais justa e igualitária. Eles também têm se envolvido em lutas por direitos civis, direitos dos trabalhadores, feministas, ecologia e diversas outras causas sociais. É importante ressaltar que o anarquismo é frequentemente mal compreendido e associado. No entanto, muitos anarquistas enfatizam a importância da violência e do cuidado em suas práticas e propostas.
Também é bom ressaltar um exemplo histórico importante. É a Confederação Nacional do Trabalho, CNT, na Espanha, durante a revolucionário, que desempenhou um papel fundamental na organização da resistência ao fascismo e na implementação das práticas autogestionárias em diversas regiões da Espanha. O anarcodicilismo continua sendo uma corrente ativa dentro do movimento anarquista, presente em diversos países ao redor do mundo. Ele inspira trabalhadores e trabalhadoras a se organizarem de uma forma horizontal, solitária e também compatível em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. E também eles buscam uma abolição do Estado e do capitalismo através da ação direta e de greve geral como forma de pressionar uma mudança sociais. Eles acreditam na construção de uma sociedade baseada na autogestão dos meios de produção pelos próprios trabalhadores, sem a necessidade de hierarquias ou exploração. E também é bom incluir que o anarcodicilismo é uma corrente do anarquismo que enfatiza a importância dos sindicatos como as ferramentas de luta e de transformação social. Ele combina os princípios anarquistas e anti-autorismo, autogestão e solidária com uma organização dos trabalhadores em sindicatos autônomos e também compatíveis. Essas são as referências e esse foi o vídeo. Espero que tenha sido bem produtivo e que tenha ensinado de alguma forma. Obrigada.